Quando você é um comerciante privado com uma carta de monopólio dada por um imperador e um império colossal decadente, talvez você seja um corsário britânico. Mas aqui somos os corsários do 40º milênio. Vamos falar dos Rogue Traders. Uma tradução literal seria comerciante desonesto. Mas uma tradução que eu gostaria de trazer no português seriam os corsários do Império. Mesmo que essa tradução não tenha nada a ver com o original do texto, Rogue Trader, eu acho que literalmente em português cabe a palavra corsário. Porque nas capitanias hereditárias, os capitães donatários eram uma espécie de corsário. Eles tinham uma carta foral, que é igual uma carta de corso. Eles podiam pegar a terra colonizada, melhorar, era praticamente um domínio privado, tinham suas próprias armadas, podiam fazer corso contra bandeiras de outras coroas, enfim. Mas aí cabe você escolher sua tradução. O Warhammer 40.000 não tem uma tradução específica. Eu sei que outros youtubers têm outras, eu gosto muito da tradução do Eric 40.000, mas eu vou usar essa. Vou continuar em inglês. Rogue Trader. Vamos lá. Os Rogue Traders são uma mistura de explorador autônomo, conquistador colonial e comerciante. São servos imperiais que podem receber um navio, uma tripulação, um contingente de fuzileiros espaciais ou guardsmans e uma carta branca para vagar pelos mundos além do controle imperial. E também pode ser realmente uma pessoa que conquistou tudo isso. Ele já tinha sua nave e sua tripulação e conseguiu essa carta que passa hereditária de geração para geração. Eles têm a tarefa de explorar e extrair regiões inexploradas do Império. Os Rogue Traders, mercadores livres, podem se deparar com mundos que abrigam civilizações humanas há muito esquecidas. E se tiverem força, podem tentar conquistá-lo ou negociar com eles. Eles podem ser incorporados ao Império, sem necessariamente a conquista de Space Marines, às vezes por comércio. Os Rogue Traders podem fazer isso. Outras vezes encontram planetas vazios ou dominados por Xenos, propícios à colonização ou exploração. Todos os Rogue Traders são indivíduos altamente excepcionais, motivados pelo sucesso e pela glória, embora muitas vezes tenham suas peculiaridades, podendo ter caráter extremo e algumas manias estranhas. Alguns destroem mundos inteiros pelo menor motivo. Outros, meio doidos, incluem em suas tropas alguns alienígenas e talvez até mutantes em sua comitiva. Desde que quando a Inquisição chega, eles escondam esses caras ou mandem para fora da nave. Porque a Inquisição não costuma encher o saco dos Rogue Traders, porque eles têm certa independência. Mas eles têm que ter cuidado também, não podem dar bobeira com a Inquisição do Império do Homem. Um número considerável desses comerciantes são altamente piedosos, mas outros não passam de piratas legalizados. Eles são frequentemente indivíduos extravagantes, comumente vestidos com roupas mais extravagantes ainda, a mais absurda indumentária que podem adquirir. Os mais novatos, como Rogue Traders, vêm da Guarda Imperial, da Marinha Imperial, de frotas mercantes, de áreas administrativas ou até mesmo da Inquisição. A maioria deles é relativamente pobre, possuindo um único navio antigo, em má qualidade ou até mesmo quase em ruína. E outros são incrivelmente ricos e poderosos, como a Companhia das Índias Ocidentais no nosso mundo real, por exemplo, como ela foi no passado. Tem frotas inteiras e exércitos privados inteiros à sua disposição. Inclusive, quando eles são muito ricos e piedosos, conseguem fazer pactos jurídicos com capítulos de Space Marines. Eles têm literalmente um estatuto jurídico. Vamos dar uma de advogado agora de novo? Eles têm o bem mais valioso de toda a família. Ele é hereditário. É o mandato de comércio. Ou, na língua inglesa, o Warrant of Trade. Sempre é um documento legal, às vezes gigante e cheio de páginas, que descreve os limites aceitos para a sua operação. Por isso se cria uma dinastia, pois é um contrato hereditário, passa de pai para filho. Cada um recebe um brasão pessoal que identifica eles como a elite imperial. Alguns mandados foram assinados pelo próprio imperador, outros por High Lords da Terra ou por regentes do Império. O tipo da assinatura diminui ou aumenta a validade do mandato. Eles têm autoridade para viajar livremente dentro do Império e inclusive além do Império, mas eles têm que ter bala na agulha para aguentar o risco. Algumas cartas permitem contato com espécies que geralmente seriam proibidos pelo Império do Homem. Porque, como eu disse, eles são entes privados e eles têm uma carta de autorização. Geralmente os que podem se comunicar com Xenos têm uma carta autorizada pelo próprio Imperador. É uma relíquia sagrada incontestável. E eles são autorizados de acordo com o mandato que eles têm, com a carta escrita, que podem lidar com Xenos da forma que preferirem, desde que seja ligado aos interesses do Império. Ao chegar em um planeta, ele pode reivindicá-lo ao Império, desde que profira
essas palavras. Geralmente tem que ser palavras específicas, como se fosse um matrimônio de um juiz de paz no nosso mundo real. Ele é obrigado a dizer palavras específicas. No caso do Império, o que geralmente tem que ser dito é: eu reivindico este mundo para o Império da Humanidade e seu Imperador. Trago justiça e verdade para os leais e punição e morte para os culpados. Ou seja, apesar deles terem um mandado de comércio, uma autorização que permite a ele ter certa independência, se eles fizerem coisa errada ou não seguirem as regras certinhos, eles podem sim ser processados pela Inquisição e executados. Geralmente eles se protegem. É aquele negócio, são como se fossem mafiosos, como tudo no Império do Homem. Eu sou um comerciante, eu sou um rogue trader. Eu protejo as suas costas, você protege a minha. Se o que você fez não for uma coisa muito absurda, tipo prestar lealdade aos poderes ruinosos do caos, eu vou tentar evitar que você seja executado, porque protegendo a sua imunidade legal, eu mantenho a minha imunidade legal. Tem 4 tipos de cartas principais. Da menos importante para a mais importante, a carta de frota autoriza um capitão livre a fazer uma mesma rota comercial. Essa carta pode ser revogada pela terra, dependendo da situação, e transferida para outra pessoa, pois é uma carta de rota fixa que pertence ao Império, como se fosse, mal e porcamente, uma linha de ferrovia ou de cabotagem. O governo federal, no nosso país, autoriza as ferrovias, elas não pertencem às empresas. No passado era assim, na época do Barão de Mauá. As ferrovias tinham donos, por isso elas cresceram tanto no período imperial. A malha ferroviária cresceu pra caramba. Quando Vargas estatizou as ferrovias, ele hipertrofiou primeiro, mas aí quando o dinheiro já acabou, elas começaram a sucatear. E hoje ainda é um pouco assim, porque apesar de serem privadas, elas são concessões, né? Elas não são propriedade privada da ferrovia. Mas estou divagando. No caso aqui, nas cartas de frota, o capitão é nomeado para ter um navio, que pode ser dele ou do Império, e ele mantém a rota. Depois vem a carta livre. Ele está livre para negociar dentro de um determinado segmento. Por exemplo, se ele tem uma carta livre do segmento Última, ele pode comercializar só no segmento Última. No segmento Tempestos, só no Tempestos. No segmento Terra, só na Terra, que são os 5 segmentos do Império do Homem. Essa carta livre, por sua vez, ainda tem a validade até ser revogada ou até ele morrer. Se ele morrer, a carta volta para o Império e pode ser outorgada de novo. Diferente da carta hereditária, essa passa de pai para filho. E teoricamente, não pode ser revogada pelo Império do Homem sem uma autorização específica do Administrator. E por fim tem a carta livre e hereditária. É a forma de carta mais cobiçada de todas. O capitão livre e hereditário nomeia o seu sucessor. E o sucessor faz um juramento de lealdade a ele. E aí assim, quando ele se aposentar, esse herda o navio. Ele pode negociar livremente dentro do segmento onde a sua frota é baseada. E as cartas mais antigas estão baseadas nos 5 segmentos, são as cartas mais cobiçadas. E, teoricamente, essas cartas só podem ser revogadas segundo o livro de regra dos Rogue Traders e o suplemento que saiu na revista da Games Workshop, a Anão Branca, da edição de 140 do Reino Unido. Para ela ser revogada, ela tem que ser votada por uma maioria dos altos senhores da Terra. Então é difícil revogar uma carta dessas. Ou revogada pelo próprio imperador ou o regente da Terra. Nesse caso é mais difícil, porque o imperador não pode falar. E o Guilherme, eu acho que ele tá muito ocupado para fazer uma coisa dessas, né? Você tem que ter feito uma bobagem muito grande pro Guilherme querer revogar sua carta, se você for um rogue trader deste calibre. E como o Império tenta evitar que a coisa fique bagunçada demais, ele tem vários tipos de formas de subcartas e estruturamentos diferentes. Os 2 mandatos principais, como eu disse, é o mandato de comércio e a concessão de garantia de comércio. Como eu disse, as cartas mais antigas foram assinadas pelo próprio imperador e são as mais valiosas. Outras foram assinadas pelos primarcas ou outros líderes durante a Grande Cruzada, também são importantes. E qualquer carta assinada após a Grande Cruzada, que não seja por um dos primarcas, tem menos valor. As obrigações da carta são poucas. Às vezes pagar umas taxas para o Império, às vezes defender alguns mundos, às vezes manter comércio, depende muito do que a carta diz. E pode navegar em vários tipos de naves, como grandes cruzadores ou naves até mesmo de Xenos em alguns casos, desde que tenha sido devidamente observada e restaurada e controlada pelos adeptos mecânicos. Tem algumas regras específicas. Algumas das casas dinásticas do Rogue Trader são Casa Arcádio, Casa Icali, Casa Lamertine e, para terminar, a tripulação de um Rogue Trader. Tem alguns que são necessários, não tem como ser um Rogue Trader sem ele. Por exemplo, é impossível não ter um astropata. É necessário um astropata para fazer viagem mais rápida que a luz. Engenheiros de naves, artilheiros, soldados de guarda, pilotos, todos esses não pode ter um Rogue Trader sem isso.
Também é exigido pela Inquisição que tenha um líder religioso ligado ao Império do Homem. Ele não é um X9 da Inquisição, mas é um padre, algum indivíduo assim. Tem que ser só sancionado pelo Ministério, não é uma coisa muito complicada, não é membro da Inquisição. E, em alguns casos, eles podem ter xenos sancionados, por incrível que parível. É extremamente raro, mas acontece, é canônico. No próprio jogo Rogue Trader, que foi lançado, é possível. Mas é tipo uma exceção da exceção no Império do Homem. Em edições mais antigas, era necessário uma autorização especial para o Xeno. O Xeno era visto como um objeto descartável que poderia ser morto a qualquer momento, inclusive. Quase como um escravo. Os Xenos mais comuns que trabalham com Rogue Traders são Durkaris, Kroots, Orcs Freebooters e Taus Renegados. Sim, ou seja, é possível que um humano e um orc se ajudem na questão do indivíduo, não de um coletivo. Mas isso é muito complicado na questão de lore, porque, pensa bem, os orcs se reproduzem na parte de esporos, então ele vai começar a se reproduzir. Como é que ele mantém isso? Ou seja, na lore é possível, mas se você pensar do jeito prático, é bem difícil. Teria que ter literalmente fogo o tempo inteiro para queimar os esporos dos orcs. A possibilidade é que o orc só se reproduz se ele tiver interesse, né? Se ele lutar e tal, e os esporos saírem. Então pode ser que, como ele é um contratado, ele mesmo não faça isso. A única questão dos Xenos sancionados é que, teoricamente, eles não podem ser vendidos para outros Rogue Traders. Em que pese eles podem ser considerados escravos, eles são mais como servos. A única questão da diferença de um servo para um escravo na prática é que o servo não pode ser vendido. O servo não é uma propriedade. No caso do Império do Homem, Xeno é uma propriedade, mas não pode ser vendido. É meio esquisito. E esse é um resuminho sobre os Rogue Traders. Esse vídeo é um pouco mais curto. Eles têm literalmente um livro de regras, que é do Warhammer Roleplay, que é a parte de RPG de Warhammer. Mas eles só lançaram um livro de 2009, não tem outra edição. É o único que só tem uma edição. Então todas as informações hoje estão em contos específicos, né, onde aparece Rogue Traders, ou no jogo Rogue Trader, ou especificamente nesse Codex. Ele é grandão, mas é mais estruturação, como jogar, ele é mais a parte de jogar do que a parte de história. Mas se vocês quiserem, eu posso lançar um vídeo. Ele não daria um vídeo de 2 horas, mas dá pra fazer um vídeo de, sei lá, 50 minutos. Se tiver interesse, eu posso tentar ler o Codex e fazer um vídeo mais completão e tal. Mas não é muita coisa diferente. Ele mais ensina como criar o personagem, como funciona os caminhos da carreira, as habilidades, os talentos, armaduras, técnicas psíquicas, o navio, como jogar o jogo. E só um pedacinho fala sobre o Império e os Rogue Traders. Só uns 3 capítulos, isso é muito pouco. Então se você gostou do vídeo, diz aí se você quer ou não que eu faça mais histórias dos Rogue Traders. Também curta, comente, assista até o final, vire membro e lembre-se, o Imperador protege, mas um bom ter carregado ajuda.